eu vim apresentar para vocês 7 comportamentos que eu e você podemos ter desenvolvido ao longo da vida para sobreviver, tá? Então, vou falar primeiro, relembrar um conceito que eu já passei em outras lives, mas é importante relembrar para a gente fazer o contexto do que eu vou falar hoje. O que eu vou relembrar com vocês é que existem 2 formas principais de se criar um trauma e uma ferida emocional. Trauma e ferida emocional, mesma coisa. Tem 2 formas principais de se criar um trauma. Não sei se vocês vão se lembrar que eu já falei isso aqui de outras vezes. A primeira forma de criar um trauma é através de um alto impacto emocional. Alguma coisa acontece muito chocante, muito impactante, muito forte, que cria, então essa única experiência ela é tão intensa que ela é capaz de criar uma memória dolorosa para a pessoa, uma ferida emocional, um trauma. Sempre eu dou o exemplo da enchente do Rio Grande do Sul, que tivemos o ano passado, que muitas crianças perderam seus pais, perderam suas casas, se perderam ali nos abrigos, os pais estavam num abrigo, as crianças estavam em outro, não sabiam se tinha sobrevivido, então foi uma única experiência intensa que foi suficiente para criar o trauma. Outro exemplo é quando a criança presencia um assassinato, um assalto, um roubo, um acidente de carro, por exemplo, também isso pode ter um alto impacto emocional e criar a ferida emocional. E a segunda forma de criar um trauma é através do empilhamento de experiências. São aquelas experiências que vêm se repetindo ao longo da vida da criança a ponto de elas se tornarem marcantes, de virarem um padrão e criarem uma memória angustiante. Eu dei o exemplo do bullying, a criança que repetidas vezes é submetida a bullying. Dei exemplo também de repetição de abusos, qualquer tipo de abuso, abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico, violência doméstica, aquela repetição do ocorrido pode criar uma memória angustiante importante para essa criança. Então, essa criança que é vítima de um trauma, que passa por uma experiência impactante, ela muitas vezes vai desenvolver um comportamento desajustado, disfuncional. Esse comportamento é uma defesa para ela se proteger naquele momento, naquele ambiente. É uma maneira dela sobreviver ao caos, aquele sistema familiar onde ela está vivendo, e é uma maneira também de pedir socorro, entende? Então, quando uma mulher vem para a psicoterapia, a gente faz uma pesquisa sobre a história dela, a gente verifica que em algum lugar do passado dela está a matriz informacional que gerou o trauma e, como consequência, gerou o comportamento disfuncional, o comportamento adaptativo, o comportamento que ela teve que foi forçada a produzir para poder sobreviver ao trauma, sobreviver ao ambiente, aquele caos onde ela estava. Então, é lá na história da cliente que eu vou buscar a experiência dolorosa que criou a ferida emocional. Então, repito, a sua história é a sua principal fonte de transformação. É lá que está o núcleo, que está a raiz do problema. É lá que está escondida a origem do trauma, a origem da sua ferida emocional, e é lá que a gente precisa mexer para identificar, primeiro investigar, depois identificar qual é o problema que ocorreu, e para depois ressignificar e tornar a sua experiência, trazer um outro significado para aquela experiência conflitante. A infância, gente, é um território em que se pisa a vida inteira. Também já falei isso em outras lives aqui. Isso quer dizer que tudo que você viveu na infância, seja positivo ou negativo, não fica parado, guardado lá na infância. Tudo que você viveu na infância vai servir de repertório emocional para a sua vida adulta. Todo o seu, vamos dizer, todo o seu almoxarifado emocional que você tem hoje, todos os seus recursos emocionais, todas as suas ferramentas emocionais que você tem hoje para lidar com a vida, para resolver suas questões, para avançar na vida, foram ferramentas, foram recursos gerados, criados lá atrás na sua infância. Então, eu trouxe para vocês aqui 7 comportamentos que são comuns na vida adulta e que podem ser um sinal de trauma.
Esses comportamentos, esses 7 que eu vou falar, geralmente eles foram desenvolvidos para a sobrevivência da criança, para que a criança se adaptasse ao meio, para que ela pudesse caber naquele ambiente onde ela estava sendo educada e criada. Ela desenvolveu alguns, né, desses 7 comportamentos. Não vou dizer todos, mas alguns desses 7 comportamentos. Então, esses 7 comportamentos, eles são comportamentos disfuncionais, vocês vão ver que são comportamentos desajustados, e que foram uma tentativa da criança de se adaptar e sobreviver ao ambiente. Agora, eu quero destacar que esses comportamentos também podem ter outras causas, tá? Não quer dizer, esses 7 comportamentos que eu estou falando não são exclusivamente sinais do trauma ou tentativas de sobrevivência. São possibilidades. A gente trabalha com possibilidades. Então, esses 7 comportamentos que eu estou trazendo, eles podem ser sinal de trauma ou não. Isso vai depender da história da criança, vai depender da história de vida que a pessoa apresenta, tá? Então, o primeiro comportamento desajustado que a pessoa desenvolve para sobreviver ao trauma é a hipervigilância. Então, como que esse comportamento se manifesta hoje na sua vida adulta? A hipervigilância, na idade adulta, ela se manifesta como um estado de hiperativação, um estado de sobressalto. A pessoa está sempre sobressaltada e ela é incapaz de relaxar, ela está sempre ativada. E essa hiperativação, agora na vida adulta, pode trazer sintomas como, por exemplo, taquicardia, respiração acelerada, agitação motora, dificuldade para dormir, tensão, tremores musculares, ansiedade, suor frio, etc. Aquela sensação de sobressalto, sabe aquela sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer a qualquer momento? Vocês já sentiram isso alguma vez na vida? Ou sentem isso com frequência? Eu estou me referindo à mulher adulta que sente isso com frequência, tá? É lógico que sentir isso uma vez ou outra é normal. Eu estou me referindo a situações em que a mulher adulta sente isso repetidamente, como um padrão de comportamento. Qualquer coisa, toca a campainha, a pessoa já acelera o coração. Toca o telefone, dá a notificação de uma mensagem, o coração já acelera, já começa a pensar que é uma notícia ruim, que é algo ruim está para acontecer. Então, o que gera essa hiperativação na vida da criança? São os acontecimentos que ameaçaram a vida dessa criança lá atrás, estimulam essa hiperativação. E em resposta a essa hiperativação, o sistema nervoso ativa o nosso modo de sobrevivência, que é instintivo, que nós nascemos com ele, né? Com aquela capacidade de lutar ou fugir ou congelar diante de uma ameaça. E então o organismo tem que se adaptar a esse medo, né, esse excesso de adrenalina que o corpo produz por causa dessa hipervigilância, o organismo precisa se adaptar. Isso começou lá na infância, quando você sentia necessidade de estar sempre alerta ao ambiente, antecipando qualquer situação imprevisível, já que essas situações aconteciam com frequência. Vou dar um exemplo aqui para vocês de uma cliente que teve um pai alcoólatra, um pai que agredia, ela era filha única, e ele, quando bebia, chegava em casa agressivo, violento, e agredia a esposa, e essa menininha, na época, com 5, 6 anos de idade, tinha que, digamos, defender a mãe dela, se interpor entre o pai e a mãe, para tentar evitar que o pai agredisse a mãe. Então, o que aconteceu com ela? Toda vez que o pai estava para chegar em casa, ela ouvia o barulho do pai para chegar em casa, ou mexendo no portão, ou o barulho da moto dele, ou o barulho ele entrando na porta, ela já se sobressaltava, porque ela não sabia como que ele ia chegar, se ele ia chegar sóbrio ou se ele ia chegar alcoolizado. Então ela já ficava sobressaltada com isso, hiperativada, já pensando, já na defensiva, achando que ia rolar um BO ali, né? Mais um episódio de violência com a mãe dela e o pai, e ela que teria que ficar ali no meio. Então isso é muito pesado para uma criança, ter que interferir em brigas de adulto. Então é isso que aconteceu, que gerou nessa menina um padrão de comportamento de estar sempre sobressaltada, sempre hipervigilante. Tá, então vamos para o segundo tipo de comportamento que a criança desenvolve para sobreviver. É os limites, a capacidade de colocar limites prejudicada. Então hoje você, como mulher adulta, não sabe como estabelecer limites saudáveis para si mesma,
Você hoje, como mulher adulta, não sabe estabelecer, colocar limites saudáveis para si mesma. Você nem sabe colocar os limites para você mesma e também não sabe colocar limites para os outros. Porque a gente precisa saber colocar limites para nós e também temos que saber colocar limites para os outros, né? Não sabe dizer não, por exemplo, se obriga a falar sim mesmo não querendo executar determinado favor ou determinada atividade, a mulher se obriga a dizer sim porque ela não sabe dizer não, ela não sabe colocar limites. Então, como que isso surgiu lá na infância? Isso surgiu quando essa menininha não tinha permissão para colocar limites. Na infância dela, ela não tinha permissão para dizer não. E ao tentar fazer isso na infância, ela sofria algum tipo de abuso ou punição, ou castigo, ou agressão, apanhava, né? Então, ficava subentendido para essa criança que as necessidades dela e os desejos dela não eram importantes, que as necessidades e os desejos dos outros é que eram mais importantes. Isso, podemos ter tido esse comportamento por um certo tempo, como esse exemplo da criança que tinha o pai alcoólatra, que eu disse. Essa menina poderia ter tido esse comportamento durante um certo tempo, só que ela trouxe esse comportamento para a vida adulta, mesmo depois que o pai dela já tinha deixado, hoje em dia já deixou de ser alcoólatra, já tem um outro relacionamento com a esposa, já melhorou o relacionamento conjugal, mesmo assim ela ainda continuava com esse sobressalto, com essa taquicardia em relação a outras coisas da vida. Ela trouxe esse comportamento desajustado como um padrão para a vida dela. Então, o primeiro é a hipervigilância, o segundo são os limites prejudicados, que você não tem capacidade, não consegue colocar limites nem para você mesmo, nem para os outros, e isso surgiu lá na infância também, quando você não podia colocar limites, seus desejos, suas vontades, suas necessidades não eram ouvidas. O terceiro comportamento desajustado que a criança desenvolve para sobreviver é agradar aos outros em excesso. É aquilo que eu já falei de se tornar a menina boazinha, aquela menina docinho de coco, aquela menina que não dá trabalho para os pais, não dá trabalho para os adultos, porque ela sempre concorda com tudo, ela é sempre dócil, sorridente, e isso na vida adulta vai se manifestar como uma tentativa da mulher ser excessivamente simpática para as pessoas, e pode se tornar isso pode vir até como uma máscara de bajulação, de ser uma mulher bajuladora, de ser uma mulher subserviente, sabe? Aquela mulher que é capacho de todo mundo, que todo mundo chega e pisa em cima. Então, isso é uma tentativa de um desejo, uma necessidade de agradar a todos ao redor, excessivamente. E como é que isso surgiu? Isso surgiu lá na infância, quando você precisava agradar os adultos, os pais, os outros adultos da sua vida, da sua infância, você precisava agradar essas pessoas ao seu redor para se sentir amada, para se sentir aceita, para manter a paz, para evitar conflitos e para obter a aprovação dos outros. No fundo, gente, a essência de todos esses comportamentos, no fundo, a criança desenvolve eles em troca de amor, em troca de aceitação, em troca de afeto, que é isso que toda criança precisa. Então, se ela entende que desse jeito, com esse comportamento, ela recebe essa nutrição emocional que ela precisa, ela desenvolve esse comportamento e vai levando ele para a vida adulta, tá? O quarto comportamento desajustado que a criança desenvolve para sobreviver é a evitação de conflitos. Então, na mulher adulta, isso costuma se manifestar como uma pessoa indiferente, com uma aparente falta de emoções, com uma frieza, uma aparência de frieza, e é aquela mulher que foge dos confrontos, aquela mulher que foge dos conflitos a qualquer custo. Como que isso foi desencadeado na infância? Isso foi desencadeado na infância como uma forma de se afastar do caos da casa, da família, de se afastar da dor e de situações de sofrimento que estavam fora do alcance da criança resolver. Então, ela entendia que falar, intervir no meio dos conflitos, só piorava as coisas. Então, acabava que essa criança evitava esses confrontos, lá já desde a infância, evitava contrariar qualquer pessoa, qualquer conflito com outro adulto, para não causar problema para os outros e também para ser aceita e para ser amada. Então, se eu ficar quietinha, se eu não falar o que eu quero, se eu não brigar, se eu não protestar,
eu vou ser bem vista, eu vou ser aceita, eu vou ser amada, vou ser querida, vou receber afeto. Isso tudo, gente, não é uma coisa fria e calculada pela criança, tá? Isso tudo ocorre a nível inconsciente. São providências que o cérebro da pessoa toma, o cérebro da criança toma, para ela sobreviver nesse caos. Então, não é uma coisa fria e calculada, eu vou fazer isso para receber em troca aquilo. A criança percebe que se ela for quietinha, que se ela for aquela menina que não se envolve em brigas, se ela for aquela menina que não produz confronto, não entra em conflitos, ela percebe que assim ela é bem tratada, assim ela é querida, assim ela é amada, então isso vai se tornando um condicionamento, ela fica condicionada a sempre repetir esse comportamento para obter o conforto emocional que ela necessita, tá? Agora, o quinto comportamento disfuncional que a criança desenvolve para sobreviver é o excesso de argumentação. Então, como que isso se manifesta hoje na sua vida adulta? Você se torna uma mulher argumentativa. Aquela mulher que para tudo ela tem um porém, para tudo ela tem um argumento, para tudo ela tem uma contestação. Então, é o contrário daquela que não quer conflitos, né? Ao contrário desse comportamento anterior de evitação de conflitos. A mulher argumentativa, ela entra nos conflitos com muita argumentação, com muita contestação, e ela pode ser vista como uma pessoa negativa, como uma pessoa teimosa, como uma pessoa difícil de lidar, como uma mulher de mente fechada, tipo cabeça dura. Nossa, fulana não é flexível, não abre mão das suas ideias, ela é cabeça dura, não tem ideia e opinião que entra na cabeça dela. Assim que isso se manifesta na mulher na vida adulta. E como isso começou lá na infância? Isso se instalou porque na infância você precisava aprender a se proteger quando os outros, os adultos que deveriam te proteger, não o faziam. Você própria se encontrava sozinha e necessitando de proteção, e aí você desenvolveu essa capacidade de argumentação, de contestação, para poder sair de situações difíceis, quando eram os adultos que deveriam estar conduzindo essas situações e fazendo isso para você. Mas como você não teve isso na infância, então para se proteger, para se defender, você adquiriu esse tipo de comportamento, de ser argumentativa, de ser teimosa, né, de ser repetitiva, de ser contestadora. Ou uma outra forma de isso ter surgido na infância pode ser o exemplo dos pais. Pode ser que essa criança, essa menina, tenha tido pais também muito argumentativos, muito contestadores, pais assim muito polêmicos. Então a criança aprendeu essa forma de lidar com a vida através da argumentação, da polêmica e da contestação. E uma outra hipótese é que esse comportamento de argumentação pode ser uma compensação pelo fato dessa criança ter vivido um controle excessivo na infância. Pais excessivamente rígidos, pais excessivamente controladores e superprotetores podem ter exercido, então, um controle excessivo na vida dessa criança, de modo que ela precisava estar sempre desenvolvendo a argumentação para sair um pouco desse sufoco do excesso de controle dos pais. Faz sentido isso para vocês? Vocês estão me compreendendo? O excesso de controle, o excesso de proteção pode sufocar a criança. Então, para sair desse sufocamento, ela desenvolve argumentação e contestação para poder ver se consegue sair para se adaptar ao ambiente. Agora vamos então para o sexto comportamento desajustado que a criança desenvolve para sobreviver. É a dificuldade de tomar decisões e agir. Então, como que isso se manifesta na vida adulta? Nesse caso, a mulher adulta, ela vai ser vista como alguém sem determinação, sem ambição, indecisa, insegura, aquela pessoa que fica em cima do muro, tá? Que não vai para um lado nem vai para o outro, ou aquela pessoa excessivamente complacente, aquela pessoa excessivamente concordante com tudo, excessivamente indulgente, né, permissiva, muito permissiva. Então, como que isso surgiu lá na infância? A mulher que hoje tem esse tipo de comportamento, provavelmente, lá na infância, ela foi muito colocada em situações sem saída.
em situações em que não havia opções para ela, um beco sem saída. Ou então pode ter sido uma criança que foi excessivamente criticada e julgada. Aquela criança que os adultos não viam nada de bom que ela fazia, estavam sempre criticando e apontando suas falhas, seus erros, e ela não tinha permissão para errar, aí por medo de errar, ela acabava ficando paralisada, não agia, não tomava decisões, porque por medo de ser repreendida, de errar e de não ser aceita por causa do seu erro. Então, se congelar, se paralisar ali diante das situações, era a melhor maneira que a criança encontrava de evitar as críticas, os julgamentos e a negatividade que vinha dos adultos, a incompreensão, a intolerância, a falta de espaço para errar, etc., que vinha dos adultos. Tá? E agora o último comportamento, que é o 7º comportamento desajustado que a criança desenvolve para sobreviver ao caos, ao ambiente, aquela forma como a vida dela é conduzida, é a impaciência. Então, na vida adulta, a mulher que tem esse traço da impaciência pode ser percebida como uma mulher impulsiva, como uma mulher exigente e como uma mulher, que eles falam aí na gíria, de pavio curto. Explode à toa, né? Rápido, explode rápido, porque ela tem uma característica de ser impaciente. Geralmente, isso é reflexo de uma infância em que havia grande senso de urgência para atender às necessidades dos outros e para resolver os conflitos familiares. Então, essa criança vivia numa família, num ambiente em que ela percebia esse senso de urgência. Tinha que resolver rápido a necessidade dos outros, tinha que resolver rápido os conflitos familiares, não podia esperar, não podia adiar a resolução desses conflitos. Então, ela viveu nesse ambiente de muita cobrança, de urgência para resolver tudo. E uma outra hipótese, isso pode também ser resultado dessa criança não ter aprendido a regular as suas emoções, a identificar o que ela estava sentindo naquele momento e a lidar com aquela emoção. Então, se ela não sabe lidar com aquela emoção, supondo que seja uma emoção negativa, uma emoção pesada, como a raiva ou o medo, por exemplo, então, para ela não ter que lidar com aquilo, ela resolvia a parada rapidamente e isso configura um comportamento de impaciência, né? Não ter paciência para esperar o seu cérebro, sua mente, seu emocional processar as emoções para tomar decisões acertadas e adequadas. Ana Maria, eu não reagia, só chorava, porque a minha tia me sufocava e não me dava nenhuma liberdade. Demorei muito a ficar uma mulher resolvida. Que bom que você enxerga isso, viu, Ana Maria? Enxergar isso é importantíssimo para você sair desse lugar, sair desse quadro e mudar o seu padrão de comportamento, né? Às vezes não são só os pais que sufocam. Tem outros adultos na vida da criança que também influenciam muito a formação da criança. Pode ser tios, pode ser madrinha, padrinho, pode ser avô, avó, pode ser a professora, pode ser uma babá, pode ser a comadre, a vizinha. Tem muitos outros adultos que podem exercer esse papel, às vezes, negativo na vida da criança, né? Então, gente, são esses os 7 comportamentos. Só relembrando aqui, o primeiro é a hipervigilância, o segundo é a incapacidade de colocar limites para si e para os outros. O terceiro é aquela mulher que tenta agradar aos outros o tempo todo, em excesso. O quarto é a evitação de conflitos. O quinto é a argumentação, o excesso de argumentação, de contestação e teimosia. O sexto é a dificuldade de tomar decisões e de agir. Ela indecisão, fica em cima do muro, não toma um lado. E o 7º comportamento é a impaciência, para esperar resolver as coisas no seu tempo, processar as emoções, etc. Agora, eu quero ressaltar, todos esses 7 comportamentos, eles são respostas normais diante de alguma ameaça. Se a criança sofre alguma ameaça na infância, que toda criança passa por isso, não tem essa nem aquela que algum dia não sofreu uma ameaça, ela pode desenvolver esse comportamento ali momentaneamente
e nem sempre isso se torna uma ferida emocional. Ela teve aquele comportamento ali naquele momento do estresse, do conflito, da ameaça que ela sofreu, e vida que segue, ela não tomou aquele comportamento como uma repetição, como um padrão. Esses comportamentos, esses 7 que eu citei, eles só vão configurar um sinal de trauma se eles se tornam crônicos e habituais. Se eles vão seguindo com a pessoa pela infância, pela adolescência e chegam até a vida adulta. Então, eles se tornam um padrão de repetição, um padrão de comportamento. Aí sim, eles podem ser vistos como um sinal de trauma. Esses comportamentos, ao se tornarem constantes, eles se tornam um combustível para desenvolver ansiedade, medos, pânicos e uma lista enorme de outros sintomas, que eu nem vou citar aqui, que realmente a lista é muito grande, que podem beirar o insuportável, podem tornar a vida da mulher adulta insuportável, uma vida pequena, uma vida restrita, uma vida cheia de restrições, cheia de problemas e de obstáculos, ela não consegue avançar, ela não consegue fluir, ela não consegue seguir a sua vida, tá? Então, para a sua autocura, é importante você investigar a presença, primeira coisa, investigar a presença desses 7 comportamentos, ou alguns deles, ou todos os 7, ou alguns deles, se você percebe que eles são repetitivos em sua vida, esses comportamentos, essa identificação que você faz, pode ser o fio guia que vai conduzir você a descobrir qual é o trauma que originou esse comportamento, e uma vez descoberto esse trauma, você pode ressignificá-lo. Você pode trazer um outro significado para ele, de modo que você não precise mais desse comportamento disfuncional para sobreviver, tá? É isso que eu tinha para trazer hoje. Estou aberta, se tiver alguma pergunta, algum comentário, algum depoimento, pode escrever aí que a gente vai estar debatendo. Me fala aí. Você se identificou com algum desses comportamentos, desses 7 comportamentos que eu citei? Olha, eu me identifiquei, vou falar para vocês aqui com qual que eu me identifiquei. Eu me identifiquei com o número 3. Durante uma grande parte da minha vida, eu me identifiquei com o número 3. Eu me tornei aquela menina boazinha, aquela menina que não queria dar trabalho para os adultos, não queria incomodar ninguém, que estava sempre sorridente, sempre disponível e não sabia falar não para as pessoas. Eu só consegui melhorar isso depois da psicologia. Quando eu entrei no curso de psicologia, eu abri os olhos para essas questões e depois fiz terapia, já fiz várias vezes e fui me trabalhando para descobrir qual era a origem desse comportamento. E uma vez que eu descobri a origem desse comportamento, eu não precisei dele mais. Hoje eu digo não, assim, com letra maiúscula, sem problemas. Não tem mais essa necessidade de ser agradabilíssima para todas as pessoas o tempo todo. Me sinto no direito de preservar a minha individualidade, minhas vontades, minhas necessidades, me colocar em primeiro lugar, né? Então é muito importante você identificar qual o comportamento disfuncional que você pode ter desenvolvido para sobreviver e a partir daí você descobrir a causa, a origem dele para ressignificar.